Olá, meus queridos. É bom tê-los aqui novamente. Estou muito feliz de estar acompanhando vocês mais uma vez. E hoje, como vocês podem perceber, eu não estou sozinho, estou aqui muito bem acompanhado no escritório do meu amigo, meu irmão, pastor William Borba, para conversar um pouquinho com ele, com vocês, acerca de um assunto bastante importante para todo cristão, para a igreja em geral. O assunto é evangelização, ou evangelismo. Um assunto bastante pertinente e singular para a igreja cristã, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu espero que vocês gostem, aprendam bastante com esse vídeo com o nosso pastor. Enfim, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Manuel, pela oportunidade. Muito obrigado, queridos que acompanham o Manuel, pela oportunidade de estar com vocês, de falar a vocês, de trocar alguma experiência com vocês nessa área de evangelismo, de evangelização. E vai ser muito boa essa nossa conversa aqui. Deus abençoe a todos. Pois é, pastor. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é bem simples. Já que vamos falar de evangelismo, de evangelização, vamos começar conceituando o assunto, né? Se eu poderia definir, conceituar o que seria evangelização? Muito bem. Muito obrigado. Pois bem, a evangelização é a ação de evangelizar. Então, é a prática do evangelismo. É o ato de você sair de casa, ou mesmo dentro de casa, hoje pela internet, você tomar uma atitude em direção ao seu próximo e apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo àquela pessoa. Então, o evangelismo, ele é, tecnicamente falando, o estudo a respeito da evangelização. O evangelismo é o estudo, é a ciência que estuda a evangelização. Evangelização é o ato, é a prática de evangelizar. E evangelizar é pregar o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. Então, quando você anuncia a pessoa e a obra, a pessoa envolve o caráter, a pessoa, o caráter e a obra de Jesus Cristo. Então, a evangelização é o ato de anunciar a pessoa e a obra de Jesus. O evangelismo é uma matéria científica de estudo dessa prática. Eu não sei se você já ouviu essa frase, não sei se é comum, enfim, nas comunidades da igreja presbiteriana, ouvir essa frase, é a seguinte: pregue se necessário for, use palavras. Eu já escutei muito isso aí em diversas denominações. É verdade. Se eu concordaria, não concordaria, e expliquei as razões aí. Já ouvi muito também, nunca usei essa frase. Amém, amém. Não, essa é uma frase parcialmente verdadeira, né? E eu acredito que todo mundo que usa essa frase não usa com más intenções. Mas ela, como uma frase parcialmente verdadeira, então ela tem um aspecto verdadeiro e outro aspecto que não é verdadeiro. Daí eu não acho ela tão proveitosa assim. Então, se for usar, tem que realmente explicar bem o porquê das coisas. Por que eu acredito que essa frase ela não é totalmente bíblica, né? Porque no ato de pregar o evangelho, na pregação do evangelho, você necessariamente precisa falar. O termo grego que é usado para pregar, o termo querisso no grego, ele envolve necessariamente falar. É necessário pregar. Basta olharmos as Escrituras. Sempre quando Jesus prega, ele fala. Não é possível. Jesus nunca pregou sem falar. Ele ensinou lições mudo. É verdade. Nós ensinamos lições mudos. Mas pregar o Evangelho, a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sempre envolveu sim o falar. Isso tem a ver com a etimologia da palavra. Pregar, querisso, no grego, envolve de fato falar. Tem que falar. O testemunho sem as palavras é válido sim. Temos que dar o nosso testemunho até sem palavras.
Mas isso também traz um lado negativo. Muita gente hoje deixou de pregar, deixou de falar, deixou de ser boca de Deus neste mundo com essa ideia de que vai pregar o evangelho somente mostrando, sem palavras. E isso eu acredito que é um engano muito grande que nos impede de crescer na fé e de cumprir as ordens de Jesus. Por isso eu nunca usei, nunca citei na igreja e não recomendo. Acho que se alguém citar, deve fazer com bastante cautela, deixando isso bem claro. Amém. Glória a Deus. Uma outra pergunta aqui. Já definimos, né, o que é evangelização, né, pregação do evangelho. É uma notícia, no caso. Mas, para o senhor, quais são os problemas relacionados a essa prática, ao conceito que há nas igrejas contemporâneas? Os principais problemas que envolvem a evangelização. Ok. Há muitos problemas hoje que impedem a igreja de ser uma igreja evangelística, né? E, na verdade, toda tragédia ela tem múltiplas causas. Não acho que seja coisa de um só problema. São vários problemas. E pensando em igreja de forma bastante genérica também, né? Porque as igrejas mais tradicionais têm um certo problema no evangelismo. As igrejas mais pentecostais, neopentecostais, têm um outro certo problema no evangelismo, né? Então, assim, são múltiplos os problemas que podem impedir uma igreja de ser uma igreja evangelística. Não sei se é isso que você está querendo, né? Sempre todo problema de prática religiosa, ele é um problema teológico. Ele é primeiramente um problema teológico. Os missiólogos e teólogos já discutem isso há séculos, na verdade, séculos mesmo. Existem muitos livros que tratam a respeito dessa divisão entre teologia e missiologia, né? Então, geralmente você conhece lá aquele missionário, né? O missionário é aquele cara que gosta de pregar, de evangelizar, mas não gosta de pregar na igreja, ou então não gosta de estudar, né? Para ele, teologia é um negócio, um bicho de 7 cabeças lá para os estudiosos, e não quer saber nada de teologia, quer saber de pregar. E muitas vezes o pastor é aquele cara que também não quer pregar. Se tem uma reunião de evangelismo, ele não quer evangelizar, perdão, ele não sai junto com a igreja, ele diz que vai evangelizar só do púlpito e acaba usando essas desculpas para também não pregar o evangelho para as pessoas no seu dia a dia, né? Então, você tem essa dissociação, essa dicotomia, essa divisão entre teologia e missões. É quase como uma divisão entre teologia e prática, né? Então, se a igreja brasileira tem uma prática ruim de evangelismo, ou se a sua igreja local tem uma prática ruim de evangelismo, é porque ela tem um problema teológico. Pode ter certeza disso, né? E qual é o problema teológico, então, da sua igreja, ou da minha igreja, ou da igreja brasileira de modo geral? Como você perguntou da igreja brasileira de modo geral, eu vou falar da igreja brasileira de modo geral. Mas eu acredito que cada igreja pode ter um problema teológico diferente. Depois aí nos comentários você pode acrescentar, já que essa live nossa aqui ela não vai esgotar o assunto, você pode aí acrescentar algo mais que você achar que seja um problema que impede a igreja de evangelizar. Bom, pois bem, de modo geral, o problema teológico que mais impede hoje as igrejas de evangelizar, um dos grandes problemas, são as teologias da prosperidade, por exemplo, né? Onde na teologia da prosperidade, por exemplo, você oferece Deus como se fosse um produto, né? Então você comercializa Deus. Então você perde o aspecto proclamador do evangelho. Você deixa de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar um benefício, um bem que você pode adquirir da parte dele. Supostamente, né? Eu nem acredito nisso, mas se prega esse evangelho, então você já tem um evangelho defeituoso sendo pregado aí, né? Então isso é muito nocivo, né? Por parte das igrejas que adotam isso. Um outro problema também que atinge a igreja, e aí a ação evangelizadora da igreja, é o problema
do evangelho social, que já é, de alguma forma, derivativo dessa mentalidade de coisificar o evangelho, por exemplo, de transformar o evangelho no evangelho da prosperidade, é coisificar, transformar o evangelho numa coisa, num produto, né? E essa mesma mentalidade está por trás da evangelização social. Então, muitas pessoas não têm coragem de serem pregadores do evangelho no meio de uma geração perversa, uma geração que não aceita o evangelho. Então, assim, eu justifico a pregação do evangelho com o benefício. É como se eu... Vamos pensar assim de uma forma bastante grosseira, só para trazer uma analogia. É como se eu chegasse naquela pessoa pobre que está necessitada de alguma coisa e dissesse assim, olha, toma aqui o dinheiro e agora você me ouve. Ou seja, é como se eu justificasse a pregação do evangelho com a minha boa ação. Isso não passa de uma teologia muito ruim. Uma teologia muito ruim de que entende que para que você possa, de fato, levar a mensagem salvadora, você precisa primeiro levar o dinheiro, em outras palavras, levar a cesta básica, levar a assistência social, levar o projeto social de resgate do que lá for, né? Então é uma mentalidade também de coisificação do evangelho e de diminuição do poder da mensagem do evangelho também. Então isso é um outro problema da igreja moderna, né? E eu diria que um terceiro problema é a preguiça, é a letargia, o desânimo, né? O esfriamento geral da fé, que é o problema da igreja de Éfeso, por exemplo, quando ela é denunciada lá em Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor. De acordo com os estudiosos, realmente faz sentido. O primeiro amor daquela igreja era a sua ação evangelística. Éfeso foi um grande centro missionário e deixou de ser já nos tempos do apóstolo João. Então são 3 problemas que eu elenco aí, mas pode ter muito mais coisa aí, dependendo de cada igreja. Me veio aqui um na minha mente, que não sei se o senhor já observou em alguma igreja, alguma denominação, em local, a questão do... basicamente, em algumas igrejas, principalmente em algumas denominações, quase uma numerolatria, uma ânsia por acrescentar pessoas na igreja. Enfim, o importante é lotar a igreja, isso por N motivos. E nessa ânsia de querer acrescentar pessoas à igreja, parece que o pessoal faz uso de pragmatismo, entretém as pessoas, porque parece que a mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho, ela meio que afasta as pessoas. Coloca a pessoa como sendo pequeno, olha, Deus santo, você é pecador. Parece que algumas igrejas entendem isso, olha, com essa mensagem nós não vamos atrair as pessoas. Então nós fazemos uso de diversos outros recursos. O pragmatismo, isso não existe, você consegue... Sem dúvida. Pois bem, então, sem dúvida, o pragmatismo é uma maneira é uma forma de ver, né, o evangelho deturpada. É uma forma de diminuir, de fato, a grandeza e a glória do evangelho. Eu diria que é a mesma raiz que move, por exemplo, as pessoas que acham que o evangelho tem que estar acompanhado das ações sociais para se justificarem. No fundo, o que está por trás é uma falta de fé, de fato, no evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho em pessoa, né? Então é uma falta de entender que o evangelho é até mais do que uma mensagem. O evangelho é uma pessoa real, e é a pessoa divina do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho é mais do que até mesmo uma boa notícia. Ele é uma pessoa divina, viva, ação, né? Eu gosto muito, eu interpreto, por exemplo, o Apocalipse capítulo de número 6, o cavaleiro branco, e também o Apocalipse capítulo 19, o cavalo branco, fiel e verdadeiro, como sendo a pessoa de Jesus Cristo e o espalhar do evangelho pelo mundo, né? Então, o evangelho, ele é de fato a pessoa de Jesus Cristo avançando no mundo, quebrando barreiras, conquistando corações, o reino de Deus sendo de fato espalhado. Então, as pessoas hoje, de fato, elas usam um monte de subterfúgios, de ações para justificar a pregação do evangelho, porque elas acham que o evangelho espanta, que o evangelho pode, nu e cru, o evangelho é muito duro, muito pesado, então acabam inventando uma série de atividades, uma série de programações. Eu não sou contra a gente ter programações para abençoar a igreja, mas a mentalidade de ter programações
apenas para encher a igreja, é uma mentalidade bastante pragmática mesmo, né? E como Deus trabalha com intencionalidade, Deus olha as nossas intenções, então eu posso fazer uma programação com uma boa intenção, posso fazer uma programação com uma intenção altamente pragmática, desconsiderando o poder do evangelho, que é muito grande. Então, realmente muito nocivo. Concordo. Você já tocou no assunto aí, mas eu vou ressaltar mais uma vez que eu acho que é um problema bastante evidente em muitas comunidades, principalmente aqui no Brasil, né? Quer dizer, então, que ação social e evangelho não é a mesma coisa, pastor? Eu já ouvi aí, sei lá, memes, não sei se é memes na internet, de pessoas fazendo entrega de cesta básica, aí tá lá o nomezinho em cima, né? Isso sim é pregar o evangelho. Parece até que esqueceram de ler Mateus 6, deixaram de lado, mas parece que as pessoas fazem esse link entre evangelho e ação social. Se não é a mesma coisa, por que não é? Ok. Pois bem, também eu acredito que a ação social, uma vida de caridade, de piedade, ela deve ser vivida a todo tempo, em todo tempo, como o exemplo do bom samaritano, que muitos citam, inclusive, para defender, né, essa ideia do evangelho social, né? Para mim, o evangelho social é um estilo de vida cristão, generoso, bondoso, né? É isso que eu vejo nas Escrituras. E que olha a necessidade do próximo e que não precisa pedir lá na igreja um valor, uma cesta básica, ou montar uma cesta básica para entregar ao próximo. Que ele mesmo, pelo seu amor e generosidade, vai lá e faz o bem. E faz o bem com o seu próprio dinheiro. E, para mim, essa é a grande ação social que a igreja deve fazer. Eu me lembro, por exemplo, de Mateus capítulo 25, Manuel, daquele texto bem famoso que vocês vão lá depois olhar nas Escrituras, onde Jesus, lá no dia do julgamento final, vai separar os da direita para os da esquerda, os bodes e as ovelhas, e ele vai dizer às suas ovelhas: vinde bendito de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, estando nu me vestistes, né? E aí então os servos fiéis vão dizer assim: mas nós nem nos lembramos, né? Nem vimos, quando foi que te vimos desse jeito e fizemos tudo isso pelo Senhor? E aí ele diz: todas as vezes que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E a crítica que ele faz aos outros é porque os outros, ao contrário desse, não fizeram. Perceba que a cobrança de Cristo Jesus, ela não é uma cobrança institucionalizada. A igreja não faz trabalho social. A cobrança de Jesus, ela é individualizada. Jesus, ele vai cobrar a nossa vida cristã. Nós precisamos, em toda a nossa vida cristã, fazer o bem para o nosso próximo. O samaritano estava andando pelo caminho. Era o caminho dele, a vida dele. E aí, então, ele para e vai fazer o bem ao seu próximo. Então, eu acredito que a ação social dentro da igreja deve ser prioritariamente feita dessa forma. Agora, a igreja pode ter ações sociais coordenadas pela igreja? Pode, mas essa não é a grande missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja está nas Escrituras. O trabalho social está nas Escrituras como uma ação individual de cada crente. Você não vai encontrar o trabalho social como sendo uma ação institucional da igreja. Mas é uma ação de cada crente. É o exercício do amor. Agora, a ação evangelizadora da igreja, a missão da igreja, ela está claramente delimitada na igreja, na grande comissão, por exemplo, nas 4 grandes comissões que aparecem nos evangelhos. Né? Mateus, Lucas, Marcos, né? Mateus 28, Lucas 21 e Marcos 13. Também está em todo o evangelho. Você citou Mateus 6, por exemplo. Então, em todos os evangelhos, em outras parábolas, eu tinha separado aqui uma parábola, por exemplo, a parábola de Mateus, capítulo 22, verso 29, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, a convidar, né, para bodas, quantos encontrares. Então, todas as parábolas que falam de evangelização, né, de pregação do evangelho, elas falam de pregação, elas falam de levar a pessoa de Jesus. Elas não falam de ação social. A ação social é um aspecto
da vida cristã da igreja, mas ela não está na essência da missão da igreja, não nas definições bíblicas. Entenda, veja, toda ação missionária vai carecer, sim, um trabalho de ajuda. Óbvio, é óbvio que toda ação missionária vai exigir uma ação ali junto de ajuda. Né? Isso aí não estou dizendo contrário a isso, não. Mas eu não consigo, para ser agradável a muitos, não consigo ver nas escrituras, nos textos bíblicos que falam, que definem missões, nenhuma ordem social. Não há. Se alguém tiver, aí sempre quando se fala de missões, fala-se de pregação do evangelho. Né? Aí você fala, mas Jesus quando estava pregando lá em João capítulo 6, ele ficou com pena da multidão e de despedi-las vazias sem comer e mandou os discípulos dar comida para eles. Ora, aquele texto precisa ser bem interpretado. Se você olhar com bastante cuidado aquele texto, por exemplo, você vai observar que ele vai multiplicar pães para mostrar o seu poder divino, seu poder de suprir as necessidades como Deus que ele era, e não como objetivo somente ou prioritariamente de mostrar que o evangelho caminha junto com a ação social. Não tem, para todo texto, porque o pessoal tem muito texto, eles vão elencar para dizer que o evangelho e a ação social tem que estar junto o tempo todo, que um é braço do outro. Nas escrituras, eu pelo menos não consigo ver dessa forma nos textos que definem a missão da igreja. Agora, repito, a igreja tem que fazer a obra missionária. Então, sempre tem aquele irmão na igreja que diz, olha, a igreja não está fazendo missões, porque não está ajudando os pobres. Então, a primeira coisa que esse irmão tem que fazer é ele mesmo tirar do dinheiro dele, do bolso dele, ir lá e ajudar os pobres. A primeira coisa que ele tem que fazer é ele mesmo se colocar dentro da igreja para ser um líder de captação de recursos para ajudar os pobres. A primeira coisa que ele deve fazer é ele ser a pessoa que vai fazer esse elo, porque Deus colocou no coração dele esse desejo de ajudar os pobres, que é o desejo bíblico e lícito necessário. Então ele vai ajudar aqueles que não têm tanta aptidão a fazê-lo. Assim como aquele que tem mais uma veia mais evangelística, ele tem que ajudar os demais que não têm essa veia mais evangelística a evangelizar. Porque o que acontece dentro da igreja, me permite estender mais um pouquinho nesse ponto, é que aquele cara que é evangelística, que é evangelista, ele quer que todo mundo seja evangelista igual a ele. Ele fica bravo, ele chega no pastor bravo, ele diz, pastor, fulano não evangeliza, fulano não evangeliza. Por quê? Porque ele evangeliza. Mas aí ele tem outros problemas, ele não canta. E a fulana canta, e o fulano não canta. Ele não chega na hora, e o fulano chega na hora. Ele não está nem aí para as crianças, para o ministério infantil dentro da igreja. Né? Distrata, às vezes, até. Né? Então, cada um na igreja tem um dom, tem uma facilidade. Todos precisam evangelizar, todos precisam cuidar de crianças, porque vão ser pais. Todos precisam ajudar os pobres, doar, serem generosos, dar com medida recalcada e sacudida, como diz as Escrituras, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, todos precisam fazer isso. Né? Mas a gente não pode achar assim, que todos terão o mesmo dom. Então o cara do evangelismo pensa assim, o cara da ação social, ele acha que todo mundo tem que fazer igual a ele. Né? E às vezes, se ele for homem, tem mais. Ele sempre mete os pés pelas mãos a ponto da própria esposa nem concordar com todas as ajudas que ele dá. Porque às vezes ele passa a ajudar mais do que pode. Né? Até sendo contra a própria família. Né? Então, se você é um desses caras aí, comenta aí embaixo se a sua esposa já ficou brava com você quando você exagerou na dose, deu para quem não deveria dar. Comenta aí embaixo se você já cometeu esse erro. Mas, repito, evangelização é uma coisa muito mais ampla, é apresentar a pessoa de Jesus Cristo, sua obra, seu caráter, seus atributos, com palavras. A ação social é mais um braço da caminhada cristã. Outra coisa que deve estar junto, mas não é essencialmente missões, evangelização. Né? Aliás, essencialmente evangelização. Né?
Missões já é um outro termo que envolve também ações sociais. Ok. Então, já definimos o que é evangelização, já corremos aí por alguns problemas que existem na igreja brasileira. Agora, uma pergunta mais simples. Pastor, o que a gente faz para promover uma cultura de evangelização na igreja? Olha que pergunta simples. É muito simples. Eu, assim que eu conseguir, vou implantar aqui também, né? Como implantar uma cultura de evangelização, né? Pois bem, o que eu acredito, né? E aí todos nós estamos caminhando, né, em busca disso. E cada igreja que a gente passa, a gente tenta implementar isso, né? Toda a implementação de uma prática, como eu coloquei no início, ela tem raiz numa teoria, ou seja, na teologia. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma igreja evangelística ou evangelista, evangelizadora, nós precisamos, então, pregar sobre o assunto, ensinar sobre o assunto corretamente. Então, abundantemente pregar no púlpito, ensinar os irmãos nas casas, nos grupos, falar o que é missões, pregar, ensinar, mostrar por A mais B, fazer cursos, né? Porque é o ensino que vai trazer a boa prática. Então, depois que a gente pregar bastante sobre isso, a gente precisa praticar. E aí o pastor ou o irmão que tem o dom, que às vezes nem é o pastor, mas o irmão que tem esse dom, ele precisa ser o primeiro a mostrar. Então ele precisa dar o exemplo, né? Porque não adianta nada ele só pregar também e não ensinar como fazer. Então muita gente dentro da igreja hoje até gostaria de evangelizar. Eu já encontrei muita gente que gostaria de evangelizar, mas confessa, pastor, não sei, nunca evangelizei ninguém, tenho medo, tenho receio. Não é um bicho de 7 cabeças ter medo, ter receio. Isso acontece mesmo, ninguém nasce sabendo, né? Então precisa de alguém que tenha prática de evangelismo, que saiba abordar as pessoas, que tenha coragem, que vai dar algumas dicas, e ali então aquela pessoa vai também praticar e mostrar como é que se faz na prática para os demais. Hoje já tem vídeo na internet, dá para você ainda pesquisar muita gente evangelizando. O problema é que muita gente, quando vai evangelizar na rua hoje, não apresenta a pessoa do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ela chega com uma mensagem bastante simplória, Jesus te ama, Jesus quer salvar você. Às vezes Jesus está com uma raiva tão grande do pilantra, e aí você chega e diz assim, ó, Jesus vai salvar você. Você nem sabe, está prometendo coisa que Jesus não prometeu, né? Então é um risco muito grande, né? Jesus te ama, às vezes Jesus está com uma raiva do cara porque está em pecado, está vivendo errado, está enganando, está mentindo, né? Então aí o cara chega e promete aquele monte de coisa para o fulano na rua. Isso não é evangelização. Evangelização é apresentar a pessoa divina para o pecador, para que ele se arrependa e creia nele, né? É até uma parte, eu acho, pastor, do evangelho que é bastante desconsiderada, justamente porque meio que afasta a boa parte das pessoas, né? As pessoas apresentam as boas novas, mas esquecem de apresentar antes das mais novas, né? Porque talvez a gente diga, olha, Jesus quer te salvar. Muitas pessoas querem te salvar de quê? Se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não faço nada de errado. As pessoas esquecem de mostrar uma série de verdades bíblicas que precisam estar bastante claras para que a pessoa possa se arrepender de fato. É verdade, é verdade. Pois é, a gente, de fato, o evangelho é boas novas. Nós sabemos que o termo evangelho é boas novas, né? Ou boas notícias, como você colocou. Mas por que não ficar só nisso? Porque tecnicamente envolve realmente muito mais do que isso, né? E às vezes as pessoas, na tentativa aí de mostrar só o lado bom do evangelho, acabam de fato escondendo a essência do evangelho, né? Então por isso que nós precisamos de fato aprender primeiro o que é o evangelismo, para depois praticar. E praticar com quem de fato faz corretamente, com quem apresenta a pessoa do evangelho. Hoje você pode ser um evangelista dentro de casa, através das redes sociais, pregando o evangelho, apresentando a pessoa de Jesus Cristo. Agora, também não acredito que essa forma exclua o contato pessoal. Por quê? Porque o relacionamento pessoal, onde você prega com a sua palavra e demonstra na prática com a sua vida, é fundamental. A gente aqui não está dizendo que você não vai, em hipótese alguma, ter que demonstrar. É claro que o evangelho precisa ser vivido, sem dúvida, você precisa viver. Essa é a melhor, a mais eficaz forma de evangelização. E aí eu aproveito para citar, né, esse livro, por exemplo, Plano Mestre
de evangelismo, né? E é um livretinho muito pequeno, né? Que ele fala de uma forma bem simples de que o discipulado, né, é uma forma de evangelização. Quando você evangeliza, discipulando, convivendo com as pessoas, pregando o evangelho e convivendo com elas, essa então seria a melhor forma, a mais eficaz forma de evangelização que existe, né? Porque a pessoa vai ouvir a mensagem através de você e vai ver na sua vida que aquela mensagem é verdadeira. Tiago já dizia isso, né, na sua carta, né? Que nós devemos ser como aqueles que ouvintes praticantes, né? E operosos praticantes e não negligentes. Parece que ele se apega às palavras de Jesus lá no final do Sermão do Monte, né? Que termina Jesus falando basicamente isso. Exatamente. Ele voz praticantes, as palavras, enfim. Última pergunta, para a gente finalizar. Evangelização é dever de todo crente ou é de um grupo específico, de um grupo, enfim, de um grupo de um mais alto patamar? E por fim, eu peço que o senhor finalize aí com uma palavra de estímulo, de orientação. Ok. Pois bem, essa pergunta também, né, é muito boa, já se questionou muito isso no passado, hoje menos, mas já se questionou muito isso na história da igreja. E a gente deve olhar para a grande comissão, né? A grande comissão era uma tarefa só dos apóstolos ou de toda a igreja? Lendo o texto com atenção, você vai perceber que a grande comissão era um texto para toda a igreja, de todos os tempos, porque ele promete lá no finalzinho da grande comissão que estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, a grande comissão não era uma tarefa só para aqueles 12, 11 que estavam ali ouvindo naquele momento, mas para toda a igreja até o fim do mundo. E uma das condições para a volta de Jesus Cristo, de acordo com Mateus 24:14, é que primeiro será pregado o evangelho em todo mundo e depois virá o fim. Então, a pregação do evangelho é fundamental para o fim, para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É sem dúvida nenhuma uma obrigação para toda a igreja, todo o povo de Deus. É claro, como eu disse, uns vão ter mais facilidades, outros vão ter menos facilidade. Um vai ter o dom, né? O outro vai ter que aprender na marra o dom, vai ter que se esforçar para fazer, mas deve fazer, todo cristão deve fazer. Por quê? Se pregar o evangelho é anunciar a pessoa divina de Jesus, seu caráter, suas obras, então todo cristão tem essa obrigação de anunciar, como eu já citei, as coisas maravilhosas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo somos todos profetas de Deus nessa geração, pregadores do Senhor nessa geração. Quero incentivar você, então, a pregar o evangelho. Faça um bom curso de evangelização, né? Aprenda a evangelizar. Se possível, caminhe com algumas pessoas que evangelizam. Procure aquelas pessoas na sua igreja que sabem evangelizar e comece a evangelizar. Comece a pregar. Ore a Deus, né? Se prepare. Eu tenho um sermão que eu prego na história de Filipe ao eunuco, em Atos capítulo 8, que ali você tem um passo a passo de evangelização. Naquele texto você tem um modelo de evangelização. O que você tem que fazer para poder evangelizar? Segue o exemplo de Filipe nos seus princípios evangelísticos de Filipe na evangelização dele para com o eunuco, né? Então, primeiro ali você tem o preparo de Deus e o preparo do homem. Você tem ali a abordagem divina, Deus prepara a abordagem e o homem também faz a sua parte de abordar. Né? Depois você tem ali a mensagem que é pregada, que é de origem divina, o homem já vinha lendo as escrituras, mas o Filipe conhecia e aprofundou, entrou. Depois você tem o discipulado, que é o acompanhamento, que é o Filipe pregando ali por mais de 8 horas, enquanto a viagem dura, até o destino lá onde ele é batizado e sai da presença do eunuco. Né? E por fim você tem o desafio, que no caso ali é o Filipe desafiando o eunuco ao compromisso, ao batismo, e o batismo acontecendo naquela ocasião. Então ali você tem um passo a passo com todos os elementos básicos de uma evangelização. Então quero incentivar você a ler aquela história e seguir, né? Lá em Atos capítulo 8, versos 26 até o 40. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor. Pastor, abençoe também. Vocês aqui sua participação.
E até mais vocês. Um abraço, cheiro no coração de todos. Deus abençoe.